Hoje nós vamos falar sobre o efeito Rangel. Obviamente vocês já devem imaginar sobre o que eu estou falando, mas é o efeito que o Vinícius Rangel Costa, ele está causando no mundo do ciclismo específico nesse momento. E um dos grandes potencializadores dessa história são os torcedores que são super envolvidos nas redes sociais. Por isso que ao longo da história do PowerLink Pro, eu sempre incentivei essa história de ir no Instagram da empresa que apoia, do ciclista, obviamente, colocar a bandeirinha do Brasil, PowerLink Bike, porque isso cria uma identificação. Todas essas grandes empresas, as grandes equipes, elas possuem as pessoas que tomam conta das redes sociais e, obviamente, essas pessoas responsáveis, elas reportam o que está acontecendo, as maiores movimentações, o que traz mais repercussão para quem interessa, que no caso são os diretores da equipe, os patrocinadores da equipe. Isso quer dizer que o Vinícius Rangel, de longe, mas muito de longe, na Movistar, ele tem sido o ciclista que causa mais atração do público, mais repercussão do público. Isso tem dois aspectos positivos. O primeiro aspecto positivo, sem dúvida nenhuma, é em relação a ele diretamente, porque ele se torna uma figura importante dentro da equipe, né, em relação ao marketing, e se esse marketing é combinado com a qualidade do ciclista, aí você tem um pacote perfeito. E outro benefício que vai além do Rangel, e eu já vou explicar por que eu estou falando Rangel, o outro benefício que vai além do Rangel é a necessidade das equipes europeias contratarem ciclistas brasileiros por conta da repercussão e atração de mídia. Assim como aconteceram com os colombianos. Sem dúvida nenhuma, os colombianos eles têm uma ótima qualidade como ciclistas, mas num determinado ponto passou a ser quase que obrigação das equipes europeias contratarem os ciclistas colombianos pela qualidade e pela atração da mídia, atração do público, porque você contrata um ciclista colombiano e você traz junto uma nação de apoio. E as equipes, o que elas querem, o que elas necessitam é resultado, e para ter resultado elas precisam de patrocinador, então é um ciclo virtuoso, porque o patrocinador ele quer expor a marca. Então as equipes elas precisam contratar ciclistas que entreguem resultado. Se esses ciclistas que entregam resultado entregam visibilidade, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha. Então todo mundo tem que colaborar com essa história de tentar... O telefone sempre toca. De tentar criar essa noção de que os ciclistas brasileiros que são contratados para equipes estrangeiras, europeias, enfim, até mesmo na América do Sul, essas equipes levam de brinde uma nação apaixonada. Se nós olharmos o último post, né, você tem, obviamente, figuras como o Alejandro Valverde, Annemiek van Vleuten, e são ciclistas que são extremamente reconhecidos na Europa. Só que eles decidiram estrategicamente, e eu tenho certeza que é estrategicamente, colocarem o Vinícius Rangel na primeira imagem. Porque se nós entrarmos nos comentários, é fácil perceber. Deixa eu ver se eu consigo acessar os comentários daqui. É fácil imaginar, né, que existem muitas bandeiras do Brasil, é o post que tem mais visualizações, é o post que tem de longe mais comentários, e é claro que os responsáveis estão olhando por isso. Então, o Vinícius Rangel, até mesmo antes de começar a temporada, ele já pode pedir aumento. Tô brincando, não pode pedir aumento, mas com certeza isso é algo extremamente importante e é isso que vai fazer o bolso do Rangel ficar mais feliz. E de novo, toda essa história, ela tem que estar associada à questão financeira. Não dá para continuar vivendo da bike, do mountain bike, do triatlo, do ciclismo, sem falar do din-din, da grana, do que faz o ciclista feliz, né? Além de vencer. Tendo dito isso, por que eu estou falando Rangel? Porque a gente precisa começar a se adaptar e ajudar a divulgação. Geralmente na Europa, nos Estados Unidos, eles vão usar o last name, como que é o último nome.
né? Eles não vão usar Vinícius, porque Vinícius tem um monte, eles vão usar Rangel, Rangel Costas, Rangel. Então, o Vinícius Rangel não é mais o Vinícius Rangel. Vinícius, desculpa, o seu nome agora é Rangel. Então, e esse Rangel tem o efeito Rangel. Então, tudo que acontecer agora, que alguém bombar nas mídias sociais, na bike, que ganhou uma competição, daí todo mundo fica postando, o que é isso? É o efeito Rangel. É quando o efeito, a repercussão de alguma coisa vai muito além do que o indivíduo. Então é o que tem acontecido com o Vinícius Rangel, com o Rangel. O efeito Rangel, isso tem ido muito além do que o Rangel ciclista. Tem sido o Rangel pessoa, figura que atrai a atenção da empresa, da mídia e etc. Um outro exemplo disso é que se nós formos no Pro Tour Cycling, eles também postaram, né? E o que acontece? O Pro Tour Cycling, que é um Instagram super bacana, eles não sabem ainda do poder dos brasileiros. Então qual que é a recomendação? Assim como nós fizemos no Instagram da Movistar, tem que entrar lá no Pro Tour, oh meu Deus do céu, tá fogo hoje, no Pro Tour Cycling e colocar lá a bandeirinha do Brasil, colocar essa identificação, bandeirinha do Brasil e a quantidade de comentários é super positivo, porque daí o Pro Tour Cycling, que até então ele fica muito focado nos europeus e nas principais movimentações, eles começam a falar assim, opa, se nós postarmos qualquer coisa associada aos brasileiros, nós sabemos que os brasileiros irão visitar o nosso Instagram. Então a gente vai postar com mais frequência. As empresas, assim como na Movistar, os ciclistas eles têm liberdade para ter certos patrocínios individuais. Então você imagina que uma empresa que está atrás de um patrocínio individual de sapatilha, de relógio e etc., se ele estiver considerando a equipe Movistar, você acha que nesse momento ele vai atrás do Vinícius Rangel, que é uma nova figura, ou do Alejandro Valverde? Então o vovô Valverde já está até com ciúmes do garoto Rangel. Tô brincando, mas é verdade. Então é isso, galera. É apenas um bate-papo para a gente continuar nessa história e continuar entendendo o efeito Rangel, que é super importante, porque os ciclistas que estão no Brasil, eu sei que pode causar até um certo ciúmes. Eu não sei se a palavra é ciúmes. Pô, mas por que não sou eu que tô lá e etc. O que é normal, isso não é uma crítica, isso é do ser humano, certo? Mesmo assim, procure colaborar com a promoção, com a divulgação do que está acontecendo com o Rangel. Porque o Rangel, ele é um ciclista numa nação que potencialmente pode ter milhares de ciclistas. Então, a Movistar já percebeu isso e com certeza a Movistar está atrás de outros brasileiros. As outras equipes que estão de olho, na verdade, nesse momento eu não diria as equipes, mas os caras da mídia que acompanham, ou seja, o cara responsável pela mídia, pela mídia social da Ineos Grenadier. É lógico que ele fica de olho nas outras equipes, nas outras mídias sociais. E daí o cara entra lá no site da Movistar, no Instagram da Movistar, e fala, meu, esse negócio de contratar brasileiro dá repercussão, hein? Daí o cara das mídias sociais da Ineos Grenadier conversa com o Braceford, que é o dono, o sócio. Fala assim, meu, você nunca considerou contratar um brasileiro? Por que eu vou contratar um brasileiro? Fala assim, cara, olha o que está acontecendo nas mídias sociais da Movistar. Daí o Braceford, que adora um dinheirinho, né? Lógico. Só o atleta brasileiro que não gosta de dinheiro. Quer dizer, desculpa, eu não estou criticando o atleta brasileiro. Só a nossa cultura que não gosta de dinheiro. Daí o Braceford, que adora um cascalhinho, ele olha e fala assim, então quer dizer que se eu contratar um brazuca, vai acontecer isso com as minhas redes sociais? Até mais do que os colombianos? E os caras ainda pedalam bem? Manda alguém pra lá, vai alguém de olheiro lá e vamos contratar esse tal desses brasileiros aí. Enfim, brincadeiras à parte, isso é verdade. O comentário final. Isso tudo é muito bacana, mas nós, como brasileiros, a gente não pode confundir esse incentivo com pressão. O Vinícius Rangel, ele está apenas no começo de um momento especial da carreira dele. E eu acho que, antes de mais nada, ele tem que ter tranquilidade para criar esse caminho de forma sólida, sem afobação de tentar entregar resultado do dia para a noite, certo?
Eu acho que é isso. Descarreguem os comentários, as sugestões, as críticas. Abraço, tchau. Tô engasgado hoje, hein? Abraço, tchau, galera.